Olha, se não é seu youtuber CLT favorito, Easy Flop. Dessa vez a gente vai falar aqui sobre o caso da Nicole Polgheri. Vamos lá? Canal Desaparecimento Planeta Novo, estão ligados? Canal top. Se inscreve, dá um like e vamos lá. de uma jovem de apenas 15 anos terminou de forma trágica e brutal. Esquartejada e escondida no fundo de uma lagoa. Nossa. A adolescente foi vítima de um crime que chocou o Foda, hein, país, mano? envolvendo dois suspeitos improváveis, seu próprio namorado de 17 anos e uma outra Nem adolescente de apenas fodendo. 14 anos. No vídeo de hoje, contaremos tudo sobre o caso Nicole. Ó, entrou foda, hein? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente fala Sempre. sobre o caso Nicole em mais um episódio da série Fechadão. Nós, que infelizmente é um caso atual. Essa aqui é uma notícia que surgiu nos últimos dias e que chocou todo o país. E hoje, como de praxe, eu tô aqui com o PC aqui da câmera e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pra mais um vídeo, mais um trabalho aqui do Planeta Novo. Só falando, Fechou? salve galera que tá assistindo mais um vídeo. A meta de like hoje é 10.600 likes. 10.600 likes então pra mais um vídeo pra ajudar a gente. E bom, a gente vai falar sobre um assunto... Já sabe, né, guys? Dá aquele likezão aqui, ó. Monstro. Olha, tá quase lá, hein? 6.000 e pouco. Vamos lá. Legal, né? A gente vai falar sobre uma jovem de 15 anos que infelizmente teve a vida ceifada. Pô, A gente mano. tá falando da Nicole Fernanda Polgheri. Ela foi localizada na tarde da última sexta-feira, no dia 18, em uma área do Jardim Amanda 1, na cidade de Caraca. Hortolândia, no interior de São Paulo. O corpo estava envolto em 2 lençóis e uma lona plástica. A Nicole estava desaparecida desde o dia 12 de julho e, de acordo com os investigadores, a adolescente foi esfaqueada, esquartejada e a sua vida foi tirada de forma extremamente violenta. O principal acusado do homicídio seria um outro adolescente que seria namorado da vítima. Um adolescente de 17 anos que teria contado com o apoio de uma outra garota de apenas 14 anos. Que também Nossa, mantinha um mano. envolvimento amoroso paralelo. Mas quem era a Nicole? A Nicole era natural da cidade de Mococa, interior paulista, e ela estava passando as férias na casa do avô em Hortolândia, onde tudo aconteceu. Segundo relatos de amigos e parentes, a adolescente era conhecida por sua personalidade gentil e era dedicada nos estudos, além de ter um talento e aptidão para o desenho. Na cidade natal, inclusive, ela era conhecida... Sabe o foda, guys? É que, tipo, tem todo um cult por trás de, tipo, esse bagulho de homicídio, essas paradas aí, tá ligado? Tem todo um cult, assim. Você vai no TikTok, mano, tem umas paradas muito erradas, cara. Pra uma galerinha, tipo, de 15, 16 anos, tá ligado? Umas brisas erradas mesmo. por todos. Mas por que ela não estava na cidade dela e estava em Hortolândia? Nicole foi até Hortolândia para poder visitar o avô e reencontrar o namorado. Namorado esse que ela mantinha um relacionamento de forma virtual. De acordo com o relato do padrasto de Nicole, Felipe Espanha, a jovem e o principal suspeito se conheciam desde a infância, tendo estudado Puta juntos que dó, antes da mano. mudança dela para Mococa. O relacionamento entre os dois começou à distância e no dia 29 de junho, então, quando ela foi visitar o avô, eles se reencontraram. Nos primeiros dias, ela permaneceu hospedada na casa do suspeito e, conforme informado pela família, Nossa, deveria retornar mano. para a residência do avô no dia 14 de julho. Entretanto, desde o dia 12, ela deixou de responder mensagens e atender chamadas. Então, com isso, preocupados, os familiares entraram em contato com o namorado, que informou que o casal tinha terminado o relacionamento justamente nesse dia 12, na data que coincide com o desaparecimento da Nicole. Então o desaparecimento foi formalmente registrado pelo avô da Nicole, que procurou a delegacia da cidade. Durante as investigações, a polícia então foi diretamente até a casa desse envolvido e lá encontrou alguns objetos da Nicole e também algumas pistas com vestígios de sangue. Dali em diante, então, ele foi contado como o maior suspeito, inclusive estando foragido e desaparecido naquele momento. Sem contar esse rapaz de 17 anos, que ainda não tem um nome revelado, e nem a sua parceira de 14 anos, que também não tem um nome revelado, eles começaram uma busca pela Nicole, que ainda poderia estar viva. Durante as buscas, então, foi percebido com o passar do tempo que a maior chance é de que a Nicole já tivesse sido... Logicamente, não foi revelado, mas eles já têm uma ideia de quem é, mas não pode... Mano, é aquela fita. Lembra daquele caso no começo do ano lá? Acho que foi React também. Tipo, eu não lembro do nome do caso, mas tipo... Era uma parada que a Globo tinha falado que era o pai e não era o pai. É uma parada assim. Enfim. É a mesma fita aqui, mano. Eles não podem falar quem é. Eles sabem, eles têm uma noção, entendeu? Quando você traça uma investigação, você tem uma noção de quem é. Mas você não pode acusar se você não tem uma prova concreta, sabe? E muito menos a televisão pegar e falar que é realmente aquela pessoa. Porque daí, mano, você gera uma série de problemas. Uma busca foi feita no lago, localizado no Que o Jardim caso Amanda 1, ainda não foi Hortolândia, fechado, onde né? Nicole foi encontrado. Para poder localizar esse corpo dentro dessa água, nesse lago, a Guarda Municipal usou um cão farejador que se guiou pelo cheiro das roupas da Nicole que foram cedidas pelo avô dela. Nossa. Após cerca de 3 horas e meia de trabalho intenso, o cão indicou o local exato onde o corpo estava submerso. A perícia inicial então apontou que a Nicole sofreu traumatismo craniano, foi atingida por diversas facadas, principalmente na região das costas e do abdômen. Cruel, além de hein, cortes mano? profundos. Um outro detalhe que chamou a atenção dos peritos é a Frio. presença das iniciais PCC. PCC, que é uma facção que existe em São Paulo. Isso então levantou a hipótese de que talvez não tivesse sido esse rapaz, mas que fosse a facção, né? No entanto, segundo o delegado responsável pelo caso, o José Regino, isso provavelmente foi uma tentativa de despistar as investigações. Sim, faz simulando uma sentido. ligação com facções Tem muito criminosas. disso, guys. Tipo, pra confundir. Isso daí é um delito, tá? Você querer confundir Por exemplo, que nem eu falei, eles têm Eles têm pistas, né? Do que deve ser o que não pode ser. Quando você cria pistas falsas pra você, tipo, confundir a polícia, sabe? Tirar o foco da investigação. Aí é foda, cara, tá ligado? Porque ele tava claro que, tipo, tinha alguma ligação com o namorado, o ex-namorado, né? E, tipo, logicamente ele ia tentar fazer alguma coisa pra despistar, né?
Então... Ou seja, além de tudo, além de cometer um crime bárbaro, eles ainda tentaram jogar a culpa em cima de uma facção que provavelmente nesse momento passou a procurar por eles também. Ainda segundo o laudo, o corpo estava parcialmente despejado, faltando os braços e as pernas. Ele havia sido cuidadosamente envolvido em 2 lençóis e uma lona azul. E dentro dessa lona e desses lençóis foram colocadas pedras para manter o corpo no fundo da lagoa. Inclusive, até o momento, ainda estão sendo feitas buscas pelos braços e pelas pernas de Nicole. Aliás, o Joel Paviotti, do canal Iconografia na História, que muito bom, hein? Canal, tá por lá cobrindo justamente muito bom, guys. A gente acabou de ver um vídeo dele aqui do Oruan, muito bom, cara. Paviotti, eu super recomendo. Eu estou observando tudo aqui, inclusive as pessoas estão bem revoltadas com o crime cruel que aconteceu. Havia muito tempo que não acontecia um crime cruel dessa magnitude aqui no bairro. É um bairro relativamente tranquilo da região metropolitana de Campinas, é periferia, quebrada, mas é um bairro que é geralmente bastante tranquilo e a população está muito assustada com tudo isso. Quando o corpo da Nicole então foi descoberto nessa lagoa e foi retirado do fundo da água, tanto os lençóis quanto a lona foram identificados pelo pai do principal suspeito, que falou que os objetos pertenciam a ele. Aliás, o adolescente morava com o pai, já que a mãe dele se encontra presa por um crime não divulgado pelas autoridades. E por enquanto, juntando todo o caso, o que a gente tem basicamente é um feminicídio. Bom, como a gente falou, o corpo de Nicole foi encontrado na sexta-feira, mas os 2 adolescentes continuavam ainda desaparecidos. E só foram ser localizados pela Polícia Civil na tarde de domingo, na cidade de Cornélio Procópio, no estado do Paraná. Eles estavam escondidos na casa da avó de um deles, onde foram encontrados pelas autoridades. Segundo a polícia, ambos confessaram o crime, mas as investigações ainda buscam esclarecer se a avó estava ou não ciente do que havia acontecido. Até o momento, os jovens alegam que ela não sabia de nada e que disseram à idosa apenas que tinham sido expulsos de casa. No momento em que eles foram apreendidos, então, usaram 2 celulares que foram recolhidos e serão periciados. E antes de ser localizado, o adolescente usado justamente... Sim, eu sou... Pra quem não sabe, eu sou pós-graduado em perícia digital. Hoje em dia existem focos de investigação que são principalmente questão de tipo premeditações, questão de tipo apresentar um caso, a pessoa tipo falar que aconteceu o caso e tal. Ela, oi pai, tô bem, eu não fiz nada, eu juro. Tem uns caras de São Paulo me mandando mensagem falando pra matar por isso, pra fugir, pá. Mas filho, você não fez nada, vem pra casa, a gente conversa, se apresenta na delegacia, ó. Tudo certo até então. mensagens ao pai, no qual tentava justificar sua fuga, dizendo que estava sendo ameaçado. Ele escreveu o seguinte: estou bem, não fiz nada, eu juro. Acabei de ler. Tá-se a delegacia. O delegado responsável pelo caso, o José Regino Melo, acabando a bateria do bagulho. Os 2 adolescentes escreveram o crime em detalhes e admitiram que fugiram para evitar ser capturados. Ou seja, foda. No início ele tentou enganar inclusive o próprio pai, mas depois para a polícia ele assumiu que cometeu o crime. Na versão dos 2 então, segundo eles, a vítima Nicole teria ido até a casa desse namorado e lá ela teria pegado os 2 juntos. Se irritado com a situação, iniciado uma discussão. Os adolescentes também alegam que a Nicole teria pego uma faca e tentado agredir eles, o que teria obrigado os 2 a reagirem. Ainda segundo a versão apresentada, a intenção inicial não era matar ela, mas ao perceberem a gravidade da situação, decidiram ocultar o crime. Por isso então, picaram o corpo. Apesar dessa narrativa, o delegado destacou que essa versão não se sustenta, já que o corpo apresentava diversos ferimentos, o que indica uma violência muito maior do que a alegada autodefesa. Para ser mais exato, o delegado falou o seguinte: eles disseram que foi apenas uma facada nas costas, mas o que encontramos contradiz completamente isso. Nem adultos costumam agir dessa forma, quanto mais adolescentes. A polícia também acredita que a Nicole não chegou lá por acaso, e na verdade ela foi atraída até o local, o que indica uma possível premeditação, ou seja, que aquilo fazia parte de um plano. Além disso, a investigação aponta que os 2 adolescentes transportaram o corpo da Nicole em um carrinho de mão até a lagoa. Agora, a justiça determinou a internação provisória dos 2, que foi encaminhado à Fundação Casa Andorinhas, localizada em Campinas, São Paulo. As autoridades continuam investigando o caso para poder identificar, inclusive, possíveis cúmplices que poderiam saber o que tinha acontecido e poderiam ter colaborado com a fuga dos 2. É que eles não vão preso, né? Menor de idade. A pior dor que uma mãe pode passar. Luto eterno. Você será amada e lembrada para sempre, meu amor. Minha princesa, minha riqueza. Mano, que dor no coração, velho. Seja feita para esses monstros e todos os que acobertaram eles. Nada vai te trazer para a mamãe de volta, mas vamos lutar por justiça. Bom, e agora o que cara, que dor no coração, mano. De idade cometem um crime bárbaro como esse. Pelo que é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, por serem menores de 18 anos, ambos os suspeitos não podem ser responsabilizados. Não pode ser preso nem responsabilizado. Mano, isso aqui tem que mudar, velho, esse bagulho aqui, velho. Pô, mano, esse bagulho... Pera aí, mano. Em vez de responderem a um processo penal tradicional que gera cadeia, eles seguem um procedimento específico previsto pelo ECA. Então eles devem receber medidas socioeducativas, ficando internados por algum tempo. Tanto é que no momento a Justiça de São Paulo já determinou a internação provisória dos 2 jovens, uma medida cautelar que pode durar até 45 dias, ou seja, talvez em poucos dias inclusive eles já possam voltar para casa. O que mostra uma falha muito grande que a gente tem que debater no Brasil em questão desse tipo de crime principalmente, que são crimes hediondos, né? Onde a gente entende que uma pessoa que faz isso não está preparada para conviver em sociedade, independente da idade que ela tenha. Porque eu aposto que se a gente fizer, por exemplo, uma enquete aqui embaixo, né? Todo mundo que é contra a reforma da menoridade penal, que seria reduzir, né, a idade de quem pode ser preso, nesse caso em específico seria a favor, porque é um caso de crime hediondo. Então, no geral, talvez a menor idade penal não seja a melhor medida. Mas em casos como esse, como que você vai ser contra? Né? Como que você vai ser favorável a um cara por questão de meses, porque já tem 17 anos, por questão de meses, então, ele não pegar cadeia fazendo um crime como esse, tirando a vida de uma garota de 15 anos, cortando ela em pedaços, ocultando o cadáver, deixando a assinatura de uma facção pra trás, fugindo do local, mostrando que, inclusive, ele dominava muito bem ali a situação, né? E, inclusive, teve um plano pra poder se escapar daquilo. Então, como que a gente vai olhar pra uma situação dessa e não ver culpa no que ele fez, simplesmente porque ele não tem, sei lá, 11 meses a mais
mais de vida, né? É uma situação muito complicada. Já tivemos outros casos como esse aqui no Brasil, como por exemplo, a gente já até falou aqui no caso de Suzano, que teve envolvido também, que era menor de idade, que continuou vivo, que não entrou diretamente na escola, mas que continuou vivo, que responde ao processo, que até hoje não se sabe direito quem é o rapaz, se ele foi penalizado, se ele não foi, simplesmente por conta da idade dele, né? A gente não tá falando de um cara que, por exemplo, sei lá, tacou pedra em alguma coisa, algo tipo assim, não é uma pequena infração que para um adulto já pode gerar cadeia. Não, é uma grande infração, é uma infração que basicamente quebra um acordo que a gente tem para poder viver em sociedade. Um acordo de que essa pessoa é preparada para conviver com as outras. Então, eu particularmente, numa situação como essa, fico muito incomodado de saber que eles vão pegar uma internação e que em breve estão soltos para poder viver a vida novamente. Eu acho que não é justo, né? É muito triste, né? Pô, é muito, muito triste e você fica com uma sensação assim de que não tem nada para quem é justo. Nosso país, sabe? Se você é uma pessoa justa, você pode cair na mão do injusto e ele sobressair a você. Se você um dia for morto por alguém, isso não quer dizer necessariamente que quem tirou sua vida, né, vai ter problemas por conta disso. Ou se vai ter problemas, não vai ter problemas para sempre, mesmo que você não tenha mais